Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula eu vou ensinar como espelhar texto no Word. Isso tem diversas aplicações aí, mas eu vou explicar de duas maneiras possíveis que a gente pode fazer, beleza? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, porque eu sempre coloco conteúdos novos aqui de diversos assuntos. Tem do Word, de Excel, de PowerPoint, aplicativos para celular, para computador, desktop, enfim, tem muita coisa já no canal e vem muita coisa pela frente. Então se inscreve e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu escolhi aqui um texto básico. Vou até aumentar aqui essa fonte para a gente deixar bem grande aí para conseguir visualizar melhor. Deixa eu tirar isso. Certo. Então aqui a gente está com o nosso texto e a gente não consegue trabalhar muito bem com ele, né? Para inverter esse texto, para deixar ele espelhado. Então, como que a gente pode fazer? Bom, a primeira maneira que a gente tem para fazer é a gente vai selecionar o texto, normalmente, e vai recortar. Tá? Eu vou apertar aqui o Ctrl X, mas você pode vir por aqui e recortar. Eu vou por aqui mesmo. Recortei. Beleza. Agora, a gente vai colar aqui na página inicial, na aba página inicial, no canto esquerdo, onde está colar, clique na setinha. Clicou ali, você vai ver que tem aqui um colar especial. E vamos colar especial. Só que aqui a gente vai escolher o imagem meta-arquivo avançado. E colamos. Aqui a gente colou como imagem, então, tá? Então, a gente já não consegue editar mais como texto. Você pode ver que o ícone mudou. Ó. Se eu clico aqui, eu já não consigo editar esse texto. Então, é por isso que eu não gosto muito dessa maneira. Mas eu vou mostrar como que a gente faz isso das duas maneiras e aí você opta aí no seu trabalho o que você prefere. Tá? Então, como você pode ver, aqui está como imagem agora. Então, agora a gente só consegue trabalhar na formatação de imagem se a gente quiser mexer em alguma coisa. Então, a gente vê aqui ó, na abinha formatar imagem, lembre, você tem que selecionar ó, o texto, porque se ele não tiver a aba aqui em cima não aparece, o texto não, desculpa, a imagem. Seleciona a imagem e agora vai aparecer a parte de formatar do ferramentas de imagem. Então, você clica lá em formatar. E aí, aqui no canto direito, ó, na parte aqui de cima, você vai ver um íconezinho pequeno, pelo menos aqui no meu Word, que eu estou com o Word 2016, ele está pequeno, talvez o seu possa ser 2013, talvez esteja maior, 2010, não sei, tá? Mas se você passar o mouse em cima, você vai ver que tem assim, girar o objeto. Clicou ali, aí você tem algumas opções para virar. Nesse caso, a gente só gira 90 graus ou para a esquerda e tal, mas no que a gente quer mesmo, para fazer espelhado, é inverter horizontalmente. Se você inverter vertical, não sei, de repente você precisa de algum trabalho assim, não sei, mas no caso é inverter horizontalmente. Aí você pode ver que está ao contrário já. E aí você pode imprimir e vai, por exemplo, pessoas que vão fazer aí transfer para camiseta, né? Você vai fazer um trabalho que você vai, por exemplo, você imprime num papel e passa o ferro em cima da camiseta. Essa é uma maneira aí que existem outras, existem máquinas que fazem isso, tá? Mas falando aí da maneira mais simples, você imprimiu num papel específico, você passa ele em cima da camiseta. Então você tem que imprimir ele de uma forma espelhada, porque senão quando você passar na camiseta é que vai ficar espelhado, vai ficar invertido. Então não fica legal. Então é assim, você imprime no papel espelhado e aí na camiseta ele vai ficar do lado certo. Mas isso serve para outros trabalhos também, tá? Como artesanato, enfim. As utilidades aí são inúmeras e é sempre quando a gente precisa jogar num papel para jogar para outro lugar. Então, no papel, a gente precisa dele ao contrário, para o outro lugar ele ficar certo. Tá legal? Então, essa é uma maneira. Eu não expliquei aqui, você pode escolher fontes diferentes, tá? Eu deixei a minha fonte padrão aí que tá, a fonte padrão do Word, mas você pode escolher fontes diferentes. Mas nesse caso, você vai precisar escolher a fonte antes de recortar e colar, como eu disse, porque agora você não consegue mais editar o texto, certo? Então, você tem que fazer isso antes. É por isso que eu não gosto muito desse método. Tá? Então, eu vou ensinar o segundo método, que aí a gente consegue fazer isso de uma maneira diferente. Então, eu vou deixar esse aí assim. Tá? Então, vamos lá. Certo. Aqui a gente tem duas maneiras diferentes de colocar esse texto. Eu, neste caso, eu coloquei primeiro o texto para depois fazer o que a gente vai fazer, mas você pode fazer primeiro e depois você coloca o texto. Então, eu vou mostrar as duas maneiras aí só para você entender rapidinho, porque
tem problema nenhum. Selecionamos o texto aqui, ó. Aí a gente vai na aba Inserir, e aí lá no nosso canto direito do nosso painelzinho aqui, a gente vai bem nesse azinho que está meio de lado, assim, né? Que é o Word Art. Você tem que achar aí. No Word 2013 e 2010, eu não lembro se o ícone está maior. No 2010, eu acho que está maior, tá? Então, mas você passa o mouse aí nesse azinho ou onde está escrito Word Art, e aí clica lá, e aí tem algumas opções. E aí você escolhe qual você deseja, depende do seu trabalho. Às vezes você só quer um texto comum. Então, ó, você pode ver que ele já fez aqui o comum aqui, né? Mas ele colocou alguns efeitos. Eu posso tirar esses efeitos, tá? Então, eu vou mostrar aqui como a gente tira. Deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil visualizar. Legal. Mas antes, deixa eu só mostrar como a gente insere de uma outra maneira o nosso texto. Na anterior que eu fiz agora, primeiro eu inseri o texto e depois eu fui lá no inserir o Word Art, tá? Nesse caso agora, a gente vai fazer diferente. Ao invés de eu inserir primeiro o texto, eu posso ir lá no inserir e vou lá no Word Art e escolho o Word Art que eu desejo, tá? Pode ser o mesmo. E aí ele fala para eu inserir o texto. E pronto, é o mesmo texto, a mesma coisa, e eu vou ensinar como a gente trabalha com ele aí nesse de cima, tá legal? Então vamos voltar lá. Se você reparar bem, você vai ver que tem uns efeitozinhos aí, tem um sombreado e tal. Então depende do seu trabalho, você vai ter que ver o que você quer fazer aí. Se você sair daquela parte que você estava do Word Art, não tem problema nenhum, basta selecionar aqui de novo e ir na formatar. Agora você pode ver que é ferramentas de desenho e não mais de imagem. Então, porque a gente está meio que trabalhando com desenhos, e formatar. E aí você vai ver aqui, ó. Aqui você pode trabalhar essa questão, ó. Aqui tem um efeito. Se você passar o mouse, você vai ver que, ó, efeitos de texto, aqui é contorno de texto e aqui é o preenchimento de texto. Se você clicar aqui, tem os preenchimentos rápidos, né? Que é aquilo que a gente viu. Ó. Você pode ver que você vê o efeito. Então, se você quiser trabalhar esses efeitos, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou deixar o basicão primeiro aqui, só para você ver que a gente vai tirar os efeitos, ó, sombra. Eu vou tirar, então você clica aqui, ó, você pode ver que eu passo o mouse aqui, ó, aqui ele tira. E aí eu volto, quer dizer que está com sombra. Ó. Aqui são algumas sombras diferentes. Então vamos retirar essa sombra, legal. Retirei. Contorno, eu posso não querer nada, então eu deixo sem contorno, que já está sem contorno. E aí, aqui a cor que você pode mexer, ó, você trabalha a cor que você deseja. Esse é um tipo, tá? Você pode escolher também, ó, a fonte. Então, vamos mudar uma fonte aqui. Ó, nesse caso, eu escolhi essa. Como na imagem de cima, eu não consigo trabalhar a fonte depois. Então, agora que eu já falei um pouco da criação do texto, bem rapidinho aí, nem entrei nesse detalhe, mas só mostrei para você como tirar o efeito de sombra e tal, para você poder imprimir melhor. E aí você escolhe a fonte que você deseja. Agora vamos inverter o texto, tá? Então, a gente vai em formatar de novo. O legal seria funcionar esse básico, que seria vir aqui, como eu falei no outro, girar objetos, e a gente ia clicar em inverter horizontalmente. Mas eu não sei que bug é esse, né? Que erro é esse que tem nesse Word, que ele simplesmente não inverte dessa maneira. Ele inverte verticalmente, ele gira para 90 graus para a esquerda, gira para a direita, mas inverter horizontalmente, que é bom, não inverte. Enfim, não faz absolutamente nada. Você pode ver que eu passo o mouse nos outros, ele faz. Nesse ele não faz. Então, a gente ainda não conseguiu entender esse erro absurdo do Word. Então, vamos ver como a gente faz isso de uma maneira que funcione. A gente clica com o botão direito em cima do objeto e aí a gente pode clicar em Formatar Forma. Vai abrir esse painel do lado e aí a gente vai nesse do meio, que são os efeitos. E aí a gente vai lá no Rotação 3D. Abre aqui. E aí aqui no Rotação X, você vai colocar 180 graus. E olha aí, ele já faz essa inversão, tá? E quando você clica, você consegue editar o seu texto. Ó. Se eu quiser tirar o TV daqui, pronto. E ele continua invertido. Se eu quiser de novo, eu clico. Ó, ele orienta de novo, ele gira de uma forma normal, né, para eu conseguir visualizar o texto. E aí eu posso adicionar o texto de novo. Então, a gente nem perde tanto tempo tendo que criar de novo o texto. Você pode simplesmente deixar isso salvo, digamos que você faça vários trabalhos, você já escolhe a sua fonte que você deseja, já deixa ela num esquema legalzinho e tal,
e já deixa invertido. E aí depois você só vem aqui e muda o texto, de repente é o nome de alguém, sei lá, para um aniversário, você faz uns trabalhos aí para artesanato, você muda o nome da pessoa, então você já deixa tudo pronto na fonte que você deseja, invertido e tal. É só vir aqui e colocar o nome certo agora e imprimir, tá? E você pode ver que os dois estão iguais, assim, ó. Não tem diferença nenhuma nenhum dos dois. A questão é que um é imagem, eu não consigo trabalhar ela, se eu não consigo editar, e essa aqui é texto e eu consigo editar. Então, eu prefiro essa segunda forma, mas a outra também serve caso você queira para alguma outra finalidade, não sei. Também, então você consegue trabalhar com essas duas maneiras. Tá? Eu não entrei muito detalhes aí de como a gente faz as fontes, de como a gente mexe mais coisas, para não deixar um vídeo muito longo. Então, dei uma pincelada rapidinho só para você entender como espelhar o seu texto. Então, eu gosto mais dessa segunda maneira aí e eu espero que funcione para você tanto uma quanto outra e aí você escolhe qual é a melhor. Tá legal? Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha aí com outras pessoas que estão querendo aprender a mexer no Word, em outros aplicativos, ou mesmo até pessoas que trabalham com artesanato e precisam fazer essas pequenas mudanças ou impressão aí em camisetas e tal, e precisam fazer essas pequenas coisas e não sabem. Tá legal? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.